Mas, Moro, cara, então tem uma... Porque parece pra mim é uma luta meio perdida aqui no Brasil, né? A luta contra o crime organizado, contra o tráfico e tal. Não é. Mas Veja, porque se a gente governo, né? São décadas que a gente tá falando sobre isso e parece que eles estão tão infiltrados, né? Como a Cosa Nostra, tem gente na polícia, tem gente na política, né? Tá tudo meio emaranhado. Mas né? qual que é a questão? Se a gente deixa correr, a gente acaba sendo dominado pelo crime organizado. Que é o que estava acontecendo. No México, né? No México, aquelas organizações criminosas são mais poderosas até do que as brasileiras. E geram situações muitas vezes insólitas. Em 2019, não sei se você se lembra, eu lembro porque eu sou da área, né? Claro. Você não vai se lembrar isso aqui. Mas teve 2 criminosos grandes, mexicanos, que foram cercados De narco pela polícia, narco, né? Um deles acho que era o filho do El Chapo. Tá. E a polícia tinha cercado, ia pegá-los. E aí o governo mexicano recebe uma ameaça. Que se não deixasse o cara fugir, eles iam destruir uma determinada cidade. Nossa. Né? Com crime e tal. E aí acabam liberando. Foi na época um vexame, tanto uma situação quanto vergonhosa, né? Para demonstrar o poderio que chegou àquelas organizações criminosas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Lembra Se a gente não cuidar... Mas teve aquela época, os caras estavam queimando ônibus, lembra? Foi quando isso? Que teve Não, então eu vou te dizer aqui, né? A primeira coisa que a gente fez, quando a gente assumiu o Ministério da Justiça, uma das nossas políticas era enfrentamento, na lei, claro, porque não é bang-bang, Sim. mas é um enfrentamento contra o crime organizado. A gente conseguiu... O que vocês fizeram? Não, entre outras coisas, a gente mexeu na lei e conseguiu ampliar o tal do confisco do patrimônio dos criminosos. Se você é um criminoso profissional hoje, todo o seu patrimônio fica sujeito ao confisco, a perda, você perde. Mas o cara não coloca no nome da... Não, mas tudo que você identificar. Ah, tá. Mesmo que não tá no nome da pessoa. A gente mexeu na legislação. Tá? A gente criou programas ali no Ministério da Justiça para melhorar o combate ao crime. Depois eu posso explicar. O programa Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a Força de Intervenção Penitenciária Federal. Mas a gente também promoveu algumas ações, né, que para nós eram essenciais para demonstrar que a gente tinha uma nova ordem no combate ao crime. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo? 2006. Aqueles atentados terroristas... Foi 2006? Então, Isso. eu lembro disso. Foi um terror, né? Perpetrados pelo PCC, que paralisou a cidade. Qual que era o motivo? Eles estavam exigindo o quê? Transferência de... Eles não queriam ser transferidos... não queriam ser transferidos. De presídios do Estado de São Paulo para presídios federais. E eles fizeram esses atentados, paralisaram a cidade e não foram transferidos. Né? E aí a minha percepção... Conseguiram. A primeira regra que você vê em qualquer... Negociação. Não se negocia com terrorista. Não se negocia com terrorista. O cara faz o terrorismo. Você dá exatamente o que ele quer. O que ele quer, ok. Quando eu precisar, eu faço. Ficou tranquilo. Aí esses foram ficando. O PCC, que era um problema de São Paulo, virou uma organização nacional. Porque cá entre nós, Vilela, se eu vejo uma organização dessa, o Estado não tem coragem de mexer com ela. Eu sou um criminoso comum, eu quero pertencer a esse clube. Claro. Para eu ficar protegido. E o PCC cresceu. Chegou lá em 2018. Fui convidado para ser ministro da Justiça. Tive os meus problemas para a gente poder avançar no combate à corrupção. Depois posso falar um pouco mais sobre isso. A gente vai chegar nessa parte, Mas no crime organizado, a gente tinha essa proposta de ser firmes. A gente mexeu na lei, criou aqueles programas, etc, etc. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi pegar a cúpula do PCC de São Paulo, que estava aqui ainda, nos presídios estaduais. Tinha um plano de resgate, inclusive. Vocês descobriram isso? Quem descobriu foi o Ministério Público Estadual, a polícia aqui de São Paulo. Sei. Isso foi até revelado na época publicamente, né, que tinha esse plano e eles queriam invadir os presídios aqui estaduais com carro blindado. Era um negócio, ação grande, assim. Ação de guerra. Porra. Né? Aí a gente chegou, a primeira coisa que tem que fazer é corrigir esse erro de 2006. Dizer quem que manda aqui? É o Estado. Só uma coisa, esse erro de 2006, você acredita que aconteceu por um medo de enfrentamento e empurrou com a barriga? Ou foi uma coisa mesmo de conluio, de tá junto? Não, aí é uma questão assim, se foi um acordo... Foi um acordo... Verbal, explícito, ou um jogo tácito,
Com medo de para Enfrentamento. evitar, eu mantenho aqui. As duas situações são ruins. Exatamente. Se fosse um acordo verbal, acho que não deve ter nenhum acordo verbal. Porque foi falado pior na ainda. época, né? Não, mas Lembra? assim... Mas o acordo tácito já é ruim o suficiente. Né? Já é ruim o suficiente. Porque eles conseguiram o que queriam depois de fazerem tudo aquilo. Um acordo tácito, para quem não tá entendendo, é tipo... Não tem aquele acordo de aperto de mão, mas tipo... Sim, todo mundo entendido. A minha ação, não vou mexer com vocês, todo mundo se entendeu que chegaram no acordo.